Meu nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Como vocês estão, jovens? Vocês estão bem? Yay! Nova semana, novas oportunidades, novas decepções, novos dedos no cu e gritaria. Yay! Novas energias caóticas entrando na sua semana. Gente, a galera gostou da Sherry Fofiqueira, né? Eu não sabia que esse personagem tem uma repercussão tão boa. Nossa, o povo amou. A foto da barriga fez um sucesso, assim... Teve gente que começou a seguir a gente só pra ver a foto da barriga. Tipo, a pessoa comentou nas fotos. Eu tava ouvindo o podcast, de repente eu vi que vocês iam postar a foto da barriga e vim ver. Obrigada, Sherry. Obrigada, Sherry. Fanfiqueira louca. E muito obrigada, gente, por terem gostado dessa tour. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por todo o apoio, todas as mensagens. Mas enfim, gente, agora que esta saga da fanfiqueira louca terminou, hoje eu trago uma história. Trago na história de México. Uma história que nos foi indicada pela ouvinte Letícia Christman. Pausa para apreciar o nome chique, gente. Letícia Christman. Christman. Eu espero que eu esteja pronunciando certo. Então eu já quero agradecer a Letícia e dedicar esse episódio especialmente para ela. Muito obrigada, Letícia, pela audiência, pelo carinho e pela indicação. Obrigada, Letícia. Ei. Começando já com as minhas fontes, gente, eu usei o borderlandbeat.com, laweekly.com, ocweekly.com, latimes.com, Billboard e faroutmagazine.com.uk. E, normalmente, eu não ouço outros podcasts sobre o caso que eu vou contar, porque eu não quero que interfira. Acabar copiando, eu não quero acabar copiando, de repente, um ponto de vista do podcast, e eu também não quero que o meu roteiro seja basicamente uma tradução de um outro podcast, concorda? Não é a nossa intenção aqui. Porém, hoje, quando o meu roteiro já estava pronto, eu não resisti e eu fui ouvir o podcast desse caso, que chama Ídolo, The Ballad of Chalino Sánchez. Chalino Sánchez. Chalino Sánchez. Uma história de México. Sim, hoje nós vamos falar de um homem chamado Rosalino Sánchez Félix, mais conhecido como Chalino, também conhecido como o Rei do Corrido. O que seria o corrido? Então, ótima pergunta. O corrido é um gênero de música romântica que conta uma história em forma de poesia, tipicamente acompanhada por uma viola, violão, sanfona. É bem parecido com o nosso sertanejo raiz. Tá. Com a nossa, música caipira, moda de viola. Tá. Esse gênero, inclusive, influenciou muito a dupla milionário José Rico do Brasil. Meu Deus! Sim. As letras, elas seguem uma métrica e elas são normalmente divididas em 3 partes. Um prólogo, a história e a moral da história. E os temas dessas baladas românticas normalmente são o estilo de vida do peão, a sociedade, fatos históricos e uma história de opressão e pobreza. Porque é um povo mais simples das áreas rurais do México. Então é uma coisa mais igual o pessoal mais caipira, que vive numa zona rural, numa área rural, que a gente interpreta. Tem gente que vive nessas áreas rurais que tem mais dinheiro que todo mundo, mas a maioria dessas pessoas são pessoas mais simples, mais voltadas para a família, para a vida simples, para a vida na fazenda. Então, normalmente, essas baladas românticas falam dessa vida, da vida do peão. E o corrido, ele pode ser traçado, ele pode ser identificado na Guerra da Independência do México. E ele se popularizou na Revolução Mexicana. E essas baladas românticas, elas se popularizaram porque elas eram utilizadas para espalhar ideias, notícias, fatos, informações importantes sobre a guerra, sobre a revolução, para um grande número de pessoas, porque a estrutura das músicas torna a memorização dessas músicas muito fácil, porque elas seguem uma métrica, elas têm um ritmo.
E vale lembrar que uma grande parcela da população mexicana, naquela época, não sabia ler. Então, essas baladas românticas, esses corridos, contando os fatos e as ideias, era como se fosse o jornal, o tabloide da época. Então, passava de geração em geração aquela música, aquele corrido, falando de um fato histórico e, muitas vezes, é a documentação histórica que a gente tem sobre certas histórias. É tipo o que a gente vê dos bardos na era medieval, que eles faziam as baladas Sim. sobre feitos heróicos de personagens locais pra espalhar a história. Isso, é exatamente isso. Os primeiros corridos eram basicamente a poesia espanhola em música, sabe? Só que depois eles começaram a virar realmente a história de um povo, contar a história de um povo, a história de uma cidade, a história da revolução e espalhar ideias diferentes. Na década de 60, com o aumento da atividade, poder e influência dos cartéis, principalmente na região da fronteira com os Estados Unidos e o Rio Grande, nasceu o narcocorrido. Meu Deus! Um subgênero que conta histórias de pobreza, corrupção, crime, violência e tráfico de drogas. Então, o narcocorrido é um subgênero underground, que conta as histórias desse submundo da droga e do poder paralelo que os cartéis exercem no México. Muitos chefes, inclusive muitos chefes de cartel, são alvo de admiração, principalmente por aquela parcela da sociedade que viu a economia da região crescer com atividades dos cartéis e que tiveram as necessidades básicas atendidas pelo dinheiro do tráfico. Então fica meio que aquela situação do Pablo Escobar, que ele é um deus. Por quê? Porque, apesar de ser um homem horrível, as necessidades da população foram atendidas por ele e não pelo governo. Sim, se você vai pra Medellín, você vê até hoje murais em homenagem a ele e tal, de coisas que ele que construiu na comunidade, né? Sim, porque não só ele construiu, como ele movimentava a economia da região. Ele ajudava negócios, ele ajudava as pessoas com coisas básicas, né? Então ele movimentava muito da economia da região. E os cartéis fazem isso. Os cartéis ajudam negócios, ajudam as pessoas da região, eles aumentam a atividade econômica e muitas dessas pessoas têm as necessidades básicas atendidas pelo chefe, o que também não é diferente do que a gente vê nas favelas, Sim. gente. Às vezes seu filho tá doente, o traficante traz remédio na sua casa, porque o traficante conhece seu filho, não sei o quê, estudou com a sua irmã, sei lá, entendeu? É gente que te conhece. Então, torna-se um poder paralelo. Então, muito desses chefes de cartel, eles são admirados. Eles são aquela pessoa que não tinha nada, que era pobre, que era uma vítima do sistema, um oprimido, mas que através da coragem de se arriscar no submundo da droga e de enfrentar seus inimigos, enfrentar a lei, fazer a própria lei, ele criou uma vida melhor para ele, para sua família e para a população. Né? São pessoas que eles admiram ou que eles pelo menos querem manter, assim, uma boa relação com ele. Claro, né? E esses chefes de cartéis, né, eles têm um ego, assim, um pouco desenvolvido. Então, o que eles fazem? Eles compram composições que contam a história dele. Então, o chefe do cartel vai até um cantor, um compositor, e ele fala, olha, eu quero que você componha uma história sobre mim pra cantar na festa de 15 anos da minha filha, na quinceañera, ou no meu casamento, ou no casamento da minha filha. Tá. E daí eles fazem essa balada romântica contando a história do traficante, do chefe do cartel e de como ele é um anti-herói da região. E algumas dessas baladas enaltecem muito, né, o chefe do cartel, outras são um cautionary tale, tipo, uma coisa que... Como que é cautionary tale? Tipo, como que eu posso falar? Seria tipo uma fábula, né? Uma história com uma moral? Isso, uma fábula com uma moral. Tipo, olha, toma cuidado com seus inimigos, o que aconteceu com ele, o poder subiu na cabeça, não sei o que, sabe? Esse, tipo... Tudo com um ritmo de viola, uma coisa bem, assim, alegre, bem caipira, bem mexicana.
Me parece uma versão mais festiva do que os mecenas faziam com os pintores, né? De encomendar, pinte um quadro meu e da minha família. Por aí. E também alguns chefes de cartel, olha o que eles fazem. Eles encomendam corridos, eles encomendam músicas pra mandar uma mensagem pros rivais. Olha! Então, e daí, tipo, olha, nesse clube tal que é frequentado pelos chefes do narcotráfico, você vai cantar esse corrido, e daí a mensagem pro meu rival vai estar ali. É gente? Sim. Ai, mas enfim. O governo do México tentou banir o narcocorrido várias vezes, dizendo que são músicas que incentivam violência e criminalidade. Mas até agora eles não foram bem-sucedidos. Isso porque o norte do México sempre pôde ouvir as músicas vindas de estações de rádio dos Estados Unidos e agora na internet, né? Sim. Você vai no YouTube, inclusive, tem alguns vídeos de festas, assim, de corrida, o povo cantando, e, tipo, cara de fuzil do lado, tá ligado? Tipo, a festa é no cartel, velho. E tem algumas, aparentemente, eu li num artigo da LA Weekly, que alguns vídeos no YouTube tem uma descrição, assim, autorizado pelo cartel. Fala a verdade, e corta se não puder, se você achar que é uma opinião muito polêmica. Mas quando você fala, tipo, dá pra você ver vídeo das festas e tal, da galera lá com a viola, você não consegue imaginar o Ronaldinho Gaúcho envolvido nesse rolê? Ele passando. Completamente aleatório. Porque Exato. Dos rolês aleatórios. Mano, né? ele tá participando do No Limite Turquia. Por quê? Ele é o rei do rolê aleatório. É a cara dele acabar numas presepadas dessa, porque ele tava com um amigo e acabou aí. Você não consegue imaginar do nada, você tá olhando, olha que interessante essa anedota, e passa o Ronaldinho Gaúcho com os copos pra cima, trazendo os parças. Tipo, Oi, gente, sem saber que ele tá num cartel. Exato! Total. Mas eu também não posso julgar, porque eu total faria isso. Minha cara acabar num cartel sem saber que eu tô no cartel. Eu acho o Ronaldinho Gaúcho maravilhoso. Eu queria ter esse... tipo, ele já conquistou o que ele tinha pra conquistar na vida, agora ele pode só fazer o que ele quiser. Ele tá igual o Shaq. O Shaq já jogou o que ele tinha que jogar, Exato. Já conquistou. Daí ele foi lá, pegou um PhD em pedagogia, ok. Agora ele é DJ e ele só trabalha festando. Aí. A serenidade de quem já provou o que tinha pra provar pro mundo e pra si mesmo. E agora pode fazer só o que quiser. E esse negócio do governo do México tentar banir o narcocorrido não é diferente de quando o governo tentava banir o reggaeton, o samba, o funk, todos esses estilos de música que nascem na pobreza, nascem em uma comunidade pobre, uma comunidade mais oprimida, elas vão falar de violência, de pobreza e de opressão, porque essa é a realidade de onde eles estão morando. Mesmo que não interessa se seja, tipo, em Compton ou no Rio de Janeiro, você vê violência, você vê criminalidade, você vai falar sobre aquilo, porque é a sua realidade. Sim. Não necessariamente falar sobre aquilo enaltece ou incentiva a violência. Você tá simplesmente falando sobre a sua realidade. E pode até ser usado como um instrumento de crítica social, como é o caso do rap no Brasil, né? Sim, e tipo, mesmo o rap, o gangster rap, que nasceu em Compton na década de 80, eles estavam falando de criminalidade, de violência contra a polícia, porque era o que eles viam, que era criminalidade e violência da polícia em relação à população negra. Então, você tá só retratando o que você tá vendo. Então, sempre acaba sendo uns estilos mais marginalizados, como se eles estivessem enaltecendo ou incentivando a violência, mas eu acredito que muito desses estilos seja simplesmente retratando a realidade. Eu acho que a gente, às vezes, associa muito rapidamente o que é ilegal a ser incorreto. Entende? Então, assim, não é porque uma coisa... Vale a gente lembrar que a escravidão foi legalizada, ela era de acordo com a lei, e o que não faz dela correta. Pois é. Entende? Então, assim, a gente às vezes associa o que é legalizado a ser uma coisa correta e o que é ilegal a ser uma coisa incorreta.
Então vale a gente lembrar também que a música popular brasileira já foi perseguida pela ditadura por ser considerada subversiva. Pois é. Então ela era ilegal, isso não quer dizer que ela fosse incorreta, porque verdades eram ditas, verdades inconvenientes eram ditas. Exato. Então, e ela não enaltecia o crime por causa disso. Ela falava dos crimes e falava do que ela via na realidade do país. Então, não sei se o meu raciocínio fez sentido. Tipo, total. Total. Um estilo ser criminalizado não significa que ele está incorreto. Sim, e muitas coisas horríveis já foram legalizadas. Mulher não podia votar, então, pois né? Podia bater na sua mulher, né? Você podia no Brasil matar a mulher se ela tivesse traído, né? A legítima defesa da honra. Pois é. Então, assim, várias coisas que são abjetas, são horríveis, são legalizadas. Então, enfim, fica a reflexão. Fica a reflexão e a militância, gente. Mas agora que vocês já sabem o que é corrida e narcocorrido, vamos voltar pro rei do corrido, Chalino Sanches. Chalino! Ele nasceu em agosto de 1960, num rancho em Culiacán, Sinaloa, na região noroeste do México. Ele era o mais novo de 7 irmãos e a infância dele foi uma infância bem pobre e marcada por violência. Não a infância, mas a vida dele foi marcada por violência. Em 1964, quando Chalino tinha só 4 anos, ele perdeu o pai. Em 1975, a irmã dele foi estuprada por um valiente, um cara durão da região chamado El Chapo Pérez. Valiente é uma figura da cultura popular mexicana. Os valentes, os durões, os corajosos são homens normalmente pobres, pouco civilizados e independentes que vivem sob as próprias regras e fazem as próprias leis. É um cara que você não quer cruzar, você não quer problema com ele. E esse valiente é muito predominante, tipo nessa cultura macho do México, sabe, daquela época, principalmente nas regiões mais pobres, principalmente nas regiões dos cartéis. E alguns familiares dizem que não houve estupro, que isso nunca aconteceu, mas, aparentemente, esse El Chapo Pérez tinha dito para todo mundo que ele tinha feito sim aquilo, e meio que se gabando e meio que zombando da vítima dele. O que a gente sabe é que 2 anos depois, o Chalino foi a uma festa onde ele encontrou o tal El Chapo Pérez. E agora o Chalino, com 17 anos, aguardou, esperou uma oportunidade, e assim que ela apareceu, ele foi até o El Chapo e deu 3 tiros nele. Segundo Nacho Hernandes, que tocava acordeon com o Chalino, o Chalino contou que simplesmente foi até o El Chapo e, sem dizer nada, atirou sem dar nenhuma chance à sua vítima. Depois disso, ele fugiu pelos campos de plantação de maconha e se escondeu por umas semanas até a poeira baixar. O Hernandes diz ainda que ele tinha uma reputação de valiente e conta: ele era um cara legal. Você ia até ele e o cumprimentava. Como você tá? Ótimo. Mas se você tivesse a intenção de lutar, ele não ousaria. Ele era delicado, assim. Meu Deus, gente. Eu sou legal, pero no te passes. Eles falam que ele era uma pessoa bem introvertida, calada, muito séria. Não era essa pessoa brincalhona que fica falando o tempo todo. Ele era bem na dele. E ele era muito educado e muito generoso, muito legal. Mas assim, se você tentasse cruzar ele, ele não ia deixar barato. Ele era tipo o strong silent type. Exato. Que é o estereótipo do homem valente, dessa figura da cultura mexicana, né? Depois disso, ele fugiu para Tijuana, onde ele trabalhou como um coiote, transportando imigrantes ilegais pela fronteira. Mais tarde, ele mesmo foi ilegalmente para os Estados Unidos, onde ele morou no Oregon e na Califórnia. E ele morou em Inglewood, que é uma região... A tia dele morava lá, é uma região com bastante imigrante e que tem uma história de gangster rap. Tipo, tem uma história pesada de rap em Inglewood, porque, tipo, era um lugar com muitos imigrantes e pessoas negras, pessoas mais pobres, mais classe média baixa. Tá. Nos Estados Unidos, ele teve uma variedade de trabalhos pequenos, lavando prato, vendendo carro e vendendo pequenas quantidades de cocaína e maconha para complementar a renda. Aquele side hustle depois do expediente.
Ele também ajudava o irmão mais velho, o Armando, a tocar um negócio de tráfico de imigrantes ilegais. Nossa, gente. Ele nunca deixou o trabalho de coiote dele, na verdade, né? Enfim. Em 1984, ele conheceu Maricela Vallejos, com quem ele se casou e teve 2 filhos. Ainda nesse ano, 2 coisas importantes aconteceram. Em um hotel em Tijuana, Armando foi assassinado por um homem de sua confiança com nada menos que 7 tiros. Meu Deus! Daí dizem os boatos, né, que o cara que matou o Armando apareceu morto uns dias depois. E as pessoas desconfiam que tenha sido o Tchalino que mandou matar ou que matou o cara. Mas isso é apenas uma... especulação. Um boato, uma fofoca. Logo depois disso, ele foi preso por razões que a gente não sabe muito bem. Tipo, todas as fontes que eu vi, elas só falam ele foi preso. Foi algum ato violento, mas a gente não sabe exatamente por quê. Ou se ele foi pego com droga, ou se foi por causa da imigração. Não se sabe. É que ele tá fazendo tanta coisa legal. Então. Que não dá pra saber por qual que ele foi preso, né? Exato. E também tem muito... Como a história dele não é tão bem documentada e tem muito cartel, muitas atividades ilegais... Muita tisma. Então fica meio que, sabe, a lenda. Você não sabe o que é verdade, o que não é verdade. Tá. Mas enfim, ele foi preso por razões que a gente não sabe muito bem o que aconteceu, e dentro da cadeia, ele compôs um corrido pro seu irmão chamado Recordando Armando Sánchez. Oh. E ele começou a compor músicas pros outros detentos, porque os outros detentos eram como ele, eram homens pobres, muitas vezes mexicanos, muitas vezes ilegais, e que na maioria das vezes tinham caído na vida do crime meio que por osmose, assim, meio que por falta de oportunidade, porque tava ali mesmo, então foda-se. Por sobrevivência. Então era meio que a mesma história, sabe? E daí ele começou a compor na cadeia esses corridos falando da história desses detentos, enaltecendo eles como um anti-herói que tinham, que tinham... Anti-heróis que tinham sido vítimas de suas próprias escolhas. Isso! E que tinham passado por momentos difíceis, mas eram valientes, eram corajosos e passaram por aquilo, estavam aí vivos. Presos, mas vivos. Quando ele saiu da cadeia, ele começou a fazer uma certa fama entre os imigrantes e ganhar um certo dinheiro com a música. Ele compunha respondendo a pedidos, né, atendendo a pedidos, e como recompensa, ele cobrava uma quantia em dinheiro ou ele aceitava itens de valor, como relógios de ouro ou, o seu favorito, armas. Ele gostava de colecionar armas. Mais tarde, ele foi apresentado a um homem chamado Ángel Parra, dono do estúdio San Ángel Records, em Los Angeles. Em 89, ele gravou a sua primeira fita cassete com a banda Los Cuatro de la Frontera, contendo 15 corridos. E essas fitas ele vendia em pequenos negócios em swap meets no centro-sul de LA e do porta-malas de seu carro. Um swap meet, gente, é tipo como se fosse um mercado de pulgas. É muito comum nos Estados Unidos, muito comum em LA, e eles falam muito na cultura, assim, quando o hip hop começou, que era uma coisa que ninguém queria gravar, que ninguém, sabe, tipo a NWA, ninguém queria gravar e distribuir os caras, eles conseguiam um estúdio privado, gravavam, pegavam, sei lá, 10 discos, 15, 20... E daí iam pro swap meet para encontrar com outros vendedores, outros negociantes e outros músicos que estavam fazendo o mesmo rolê independente para ver se eles conseguiam vender a música deles. Na primeira fita cassete, o Tchalino, ele encomendou só 15 fitas para 15 clientes que ele já tinha. Daí, logo depois, na segunda fita cassete, ele encomendou mais. E depois mais. E depois veio... Artista independente. E depois veio uma ordem de 300 fitas cassetes. Tudo que ele tava vendendo em swap meets e do porta-mala do carro. Ele tava fazendo o rolê dele, tá ligado? Nice. Marqueteiro. Marqueteiro, total. Anitta marqueteiro.
E depois de um tempo, ele conseguiu largar todos os day jobs deles, todos os empregos que ele tinha, esses empreguinhos que ele tinha, e se dedicar só à música. É um self-made man, um artista. Exato. E isso acrescenta um pouco a história, a lenda de Chalino Sanches, porque ele era o que todo mundo sonha em ser. Ele era um imigrante legal que caiu na vida do crime por uma situação da vida, e ele foi para os Estados Unidos e lá ele conseguiu ganhar dinheiro fazendo a arte dele. Oh. Isso é o sonho de todo imigrante mexicano, de todo imigrante que vai para um outro país, é realmente viver, ser bem-sucedido no país em que você vai e vencer a pobreza, vencer o estereótipo, o estigma, né? Então ele foi ficando cada vez mais popular, gravando e vendendo cada vez mais cassetes e trabalhando regularmente com Nacho Hernández e com uma banda de apoio chamada Los Amables del Norte. Ele então conheceu um homem chamado Pedro Rivera, outro imigrante mexicano, cantor, compositor e dono de um estúdio independente chamado Tintas Aquário. Nossa, o nome do estúdio é Tintas Aquário? É, Tintas Aquário. Juntos, eles foram pioneiros no subgênero Corridos Proibidos. Meu Deus, é o Proibidão! É o Proibidão! Proibidão del México. Corridos Proibidos. Olha que nome maravilhoso. Narcocorridos que contavam a história de traficantes, assassinos e valientes mexicanos. Segundo Rivera, isso também era meio que uma jogada de marketing, porque distribuir música mexicana independente naquela época era praticamente impossível. E eles não tinham dinheiro, carro ou cocaína para pagar os DJs, então a música deles nunca tocava no rádio. Acho tão engraçado, porque eles não tinham cocaína para pagar os DJs. Daí você já vê, né? Daí você já vê a troca ali que o jabá era cocaína, carro ou dinheiro. Por isso, os artistas gostavam de gravar corridos proibidos, porque você não precisa promover algo que é proibido. Verdade. Então é uma jogada de marketing. Não estou sendo promovido, não é porque eu não sou bom, é porque é um corrido proibido. Isso, é um proibidão. Eu sou tipo underground. É tão pesadão que nem pode tocar na rádio. É, exatamente. Então vira meio que uma... Sabe, tem um ar assim de... Como que eu posso falar? De perigo. Sim! Vira um negócio, tipo, uma contracultura, praticamente. Sim, exatamente. Né? Tipo, nossa. Nice, marqueteiro ele. Marqueteiro. O Pedro Rivera, ele conta que outras pessoas gravavam corridos, mas que ninguém gravava corridos tão pessoais sobre pessoas comuns como o Chalino fazia. Ele disse que você ficava ansioso, roendo as unhas, querendo saber o que acontecia com o personagem principal da história. E assim, eles popularizaram o corrido, principalmente o narcocorrido, se apresentando em diversos clubes na região sul de LA, fazendo um enorme sucesso que iria sobreviver décadas após a morte de Chalino em 1992. Para citar a LA Weekly, depois de Chalino, caras cuja segunda língua era o inglês carregado com um sotaque espanhol podiam tocar polcas no volume máximo em seus carros e as meninas achavam aquilo legal. E o Edgar Rodrigues, que é um cantor atual de corrido, diz: quando éramos pequenos, sempre queríamos nos integrar, então ouvíamos rap. Os outros jovens estavam todos ouvindo rap, então nós sentíamos que se ouvíssemos músicas espanholas, seríamos chicanos ou algo assim. Mas depois que Chalino morreu, todo mundo começou a ouvir corridos. As pessoas queriam se sentir mais mexicanas. Nossa, gente! Então ele meio que trouxe para as comunidades mexicanas vivendo no sul da Califórnia, ele trouxe um senso de... comunidade. De comunidade, mas de orgulho das nossas raízes, mesmo sendo o cara pobre, mesmo sendo o cara bronco, mesmo sendo o cara que caiu na criminalidade. Existe um orgulho das suas raízes, existe um orgulho da luta do imigrante. E ser imigrante não é mais uma coisa vergonhosa, é uma coisa que, tipo, sabe, é parte de quem você é. Então é parte do seu orgulho, do seu ego, da sua persona. Que é uma coisa que já acontecia no rap, né? Se você pensar, o rap já enaltecia
E vários outros ritmos também, eles enaltecem muito esse negócio das raízes, como se fosse, tipo, in your face, assim, na sua cara, sim, sabe? Straight Outta Compton, né? Tipo, exatamente. Eu sou um criminoso, foda-se, é isso que eu sou, e você vai ter que me engolir, você vai ter que me respeitar. Que, na verdade, a gente sabe que é muito mais uma fachada do que qualquer outra coisa, mas traz um senso de respeito, de, tipo, você vai ter que me respeitar. O Ángel Parra diz que, sem exagero, 50% da música gravada em Los Angeles até hoje é baseada no legado de Tchalino. Nossa, gente. Até o Snoop Dogg mencionou Tchalino nas suas músicas. Eu não sei que música é essa, eu esqueci de pesquisar, mas dizem que até o Snoop Dogg já mencionou o Tchalino Sanchez. E, tipo, ele não era um cara mainstream, né, da grande mídia, porque ele era um cara bronco, de origem pobre, com um passado violento e que cantava muito mal, segundo ele mesmo. Ele cantava mal? Segundo ele mesmo. Ele mesmo falava que ele não cantava, ele latia. Ô, Tchalino. Os corridos eram, na maioria das vezes, sobre pessoas que viviam à margem da sociedade e que tinham uma história marcada pela violência e pelo crime. Mas os imigrantes tocando os proibidões do Tchalino no volume máximo dos carros era o rádio dele, era a promoção do trabalho dele. Foi total uma contracultura que começou de baixo para cima, em termos de hierarquia e poder econômico. Tipo, começou lá de baixo, da base da pirâmide e atingiu o topo. Não foi uma coisa que foi imposta, tipo... De cima para baixo. Né? Em janeiro de 1992... O Tchalino, já muito popular no sul da Califórnia, cantou em uma quinceañera. Quando vazou a informação de que ele estaria cantando nessa festa, centenas de pessoas tentaram entrar na festa, que gerou uma grande confusão e a polícia foi chamada. Tipo, acabou em balbúrdia. Meu Deus! Então ele já estava ganhando um status de ídolo que ele não sabia que ele tinha, ele não achava que ele tinha, mas que estava claramente acontecendo, ele tava... Celebridade. Como o Tchalino tinha fama de ser um valente, um durão, ele muitas vezes era desafiado por membros do público. O que normalmente ele desconversava, sabe? Continuava cantando a música, levava na esportiva, ou se não, fingia que estava sendo desafiado e começava a contar uma história de um traficante com uma mensagem, whatever... Isso tudo mudou quando ele se apresentou num clube chamado Los Arcos, em Coachella. Pra quem não sabe, gente, onde o Festival Coachella acontece, é uma cidade no sul da Califórnia chamada Coachella, que é no deserto do Colorado. Essa cidade é composta principalmente por imigrantes mexicanos, 90% da população fala espanhol, e grande parte dessa população ainda vive em áreas pobres e bem isoladas. Mas, enfim, nesse dia ele estava tocando nesse clube, então Los Arcos, em Coachella, e um mecânico de 33 anos chamado Eduardo Gallegos achou que era uma ótima ideia ficar trilouco de cachaça e heroína, pular no palco e atirar na direção do Tchalino. Meu Deus! O que ele não esperava é que o Tchalino sempre estava armado em todas as suas apresentações. E colecionava armas. Exato. O Tchalino sacou a arma e atirou contra o Eduardo. Depois de um tiro, porém, a arma travou e ele jogou a arma contra o Eduardo e saiu fugindo do palco. Meu Deus! O caos. O Eduardo, por sua vez, continuou atirando contra o Tchalino, enquanto o restante do público se jogava no chão e procurava abrigo em meio ao tiroteio. Nisso... Essa história é tão louca, cara. Nisso, alguém arrancou a arma da mão do Eduardo, atirou na boca dele, dando oportunidade para que outros membros do público o atacassem e o jogassem no chão. Ele já tomou um tiro na boca, já não tem mais o que ele fazer, gente. Não, mas eu não sei como que isso aconteceu, se foi do lado da boca, se passou de raspão. Mana, ele sobreviveu. Ele não morreu. Eles imobilizaram ele no chão até a polícia chegar. No final das contas, 7 pessoas ficaram feridas, incluindo o Nacho Hernandes, que tomou um tiro na coxa. Tadinha do Nacho Hernandes. Pois é.
Um jovem de 20 anos, morador local, chamado René Carranza, tomou um tiro na coxa e morreu a caminho do hospital. Porque acertou uma artéria. O Tchalino tinha tomado 2 tiros próximo do pulmão. E ele ficou semanas no hospital entre a vida e a morte, mas ele se recuperou depois de algumas semanas. E como a polícia viu que ele tinha, até pelas testemunhas, a polícia entendeu que ele tinha agido em autodefesa, ele nunca foi acusado ou indiciado por nada. O que tá certo, porque realmente, né, a pessoa ficou trilouca e foi atirar nele, do nada. E ele se defendeu. Para a polícia, o Tchalino explicou que ele estava armado durante as apresentações porque isso fazia parte da persona pública dele. Fazia parte da reputação do valiente mexicano e as pessoas esperavam isso de um cantor de Sinaloa. O Eduardo, mais tarde, foi julgado e serviu uma sentença de prisão perpétua com um mínimo de 20 anos. Ele se aplicou para condicional 2 vezes. Uma vez em 2012 e uma vez em 2022. Na audiência da liberdade condicional em 2012, ele teve, que falar por que ele cometeu o que ele cometeu, por que ele fez o que ele fez. É uma excelente pergunta. Ninguém sabia por que ele tinha feito esse bagulho. E em 2012, ele falou que ele teve uma infância muito difícil, que ele bebia muito e usava muita droga. E que quando ele subiu no palco, ele não sabia que o Tchalino estava armado. Olha o que ele fala. Ele fala que ele queria entregar sua pistola a Tchalino para que o Tchalino atirasse como eles fazem no México, entre aspas, como eles fazem no México. Quem que faz isso no México? Literalmente ninguém, eu nunca vi isso, mas enfim. Na audiência de 2022, ele contou uma história diferente. Porque como em 2012... a liberdade condicional dele foi negada, ele falou, dessa vez eu vou precisar de uma história nova. Melhor. Então ele contou uma história diferente. Segundo ele, antes de subir no palco, o Tchalino passou por sua mesa e ele pediu que o Tchalino cantasse uma determinada música. Não lembro, era Gallo de Sinaloa, uma coisa assim. E o Tchalino falou que sim, que ele iria cantar. Só que o show foi passando e nada da música chegar. E o Eduardo falou que ele começou a ficar muito irritado porque ele estava sendo ignorado. Mano, na real, eu acho que ele não lembra por que ele atirou. Não, porque ele tava trilouco. Então, ele falou que ele tinha bebido umas 30 cervejas. Eu acho que ele não lembra. Nossa. No decorrer daquele dia. Eu não consigo... Ele tava louco. Nossa, Não, eu acho que nem ele lembra. Eu fico imaginando ele, mano, o que eu vou falar? O que eu vou inventar que pode parecer menos pior pra eu poder sair daqui, sabe? Ninguém acreditou muito nas histórias do Eduardo, obviamente, mas eles acreditaram que em 2022 ele realmente estava arrependido, que ele tinha entendido o que ele tinha feito, que ele teve, sim, uma infância difícil, ele estava desempregado na época, ele estava abusando de álcool e drogas, então eles consideraram isso, e vendo o remorso dele, vendo o quanto ele tinha crescido de 2012 para 2022, eles concederam liberdade condicional e ele foi liberado em maio de 2023. O tiroteio em Coachella foi noticiado pela ABC World News Tonight e o Tchalino ficou oficialmente famoso. Ele agora tinha o que a gente chama de street credit, que é o crédito das ruas, né? A credibilidade de que você não só canta sobre a criminalidade, sobre atos violentos, como você também é capaz de atos violentos. Todo mundo agora sabia que ele andava armado e que ele ia sim atirar se ele precisasse. Ele não era um poser, ele era realmente um valiente americano. Doidão. E as vendas das fitas cassetes alavancaram e a música dele finalmente começou a tocar nas rádios. Yeah! Apesar de o que tocava nas rádios não era o proibidão, mas eram as baladas mais românticas que ele tinha composto. Ai, finalmente! Mas, um valiente americano, bronco, pobre, tava tocando na rádio, sim. Aceito pelo mainstream, finalmente. E não só nos Estados Unidos. Ele agora tava tocando nas rádios do México também. E ele ficou
extremamente popular entre os imigrantes nos Estados Unidos e os mexicanos do norte. E ele começou, por causa disso, a chamar a atenção de muita gente. E como diria Nath Hernandes, não se pode ser valiente e cantor. Porque quando você é cantor, o que acontece? Você fica exposto lá pro povo, no palco. Eles te anunciam. Tchalino Sanches vai estar aqui na hora tal, no dia tal, se apresentando por 2 horas. Entendeu? E você vai estar e vai ter um público gigantesco. Ninguém vai ver você entrar ou sair. Você vai estar no meio da multidão. Então, é uma coisa que tá fadada da merda. Nos meses posteriores ao tiroteio, amigos viram uma mudança no Tchalino. Ele deu todas as armas que ele colecionava. Eita! Ele, que normalmente não gostava de negociar com homens de negócios e pessoas que ele não conhecia, finalmente vendeu todos os direitos de todas as suas músicas para uma gravadora mexicana mainstream chamada Musart, que era responsável já pela música mexicana ali da época, mas que era uma coisa bem, assim, mainstream, bem popular, bem comercial, e que o Tchalino não tinha chance. Tá. Mas, logo depois do tiroteio, ele procurou a Musart. Eu não sei quem procurou quem, né? Se a Musart procurou ele porque ele agora estava mais famoso. Mas ele vendeu todos os direitos de todas as músicas. O que, segundo o Angel Parra, foi um erro gravíssimo, porque ele vendeu os direitos das músicas pelo equivalente a $115 mil na época. Nossa! Sem direito a nenhum royalty futuro. Mas por que ele fez isso? Porque ele queria o dinheiro. É uma coisa que eu não sabia, mas tem muita gente na indústria que faz isso porque acha, tipo, você tá sofrendo pra fazer música e daí eles te oferecem, 300 mil na sua mão agora. Mas você não vai ter royalty de nada. Você vende os seus direitos. E daí, do nada, a pessoa estoura. Ou tem uma música da pessoa que estoura porque foi vendida, sei lá, pra Rihanna. Fudeu. Nunca mais vai ver royalty dessa música, mas tem várias pessoas que vão fazer milhões nas suas costas. É mais comum do que a gente imagina, infelizmente. E isso realmente significa que a esposa e os filhos dele, hoje em dia, continuam relativamente pobres, né? Enquanto os royalties da música do Tchalino hoje valem milhões de dólares. Ele tem 2 milhões de streamings por mês. Nossa, que ódio. Quase 40 anos depois da morte dele. A explicação para ele estar agindo de forma estranha pode ter sido o fato dele ter recebido ameaças após o tiroteio. Essas ameaças, elas nunca foram confirmadas, mas aparentemente elas existiam, tipo, há boatos de que ele estava recebendo ameaças depois do tiroteio. Sobre isso, a Maricela, que é hoje viúva do Tchalino, diz: ele fez o que qualquer um faz quando percebe que pode morrer a qualquer momento. Ele colocou sua vida em ordem. Ele nunca pensou que seus discos venderiam tão bem e que nos ajudariam tanto quanto teriam ajudado. Ele nunca se sentiu um artista. Ele nunca imaginou a magnitude do que se tornaria. Para vocês terem uma ideia, gente, o disco dele com a Musart foi liberado 2 dias antes da morte dele. Ele nunca teve ideia de que ele seria tão famoso, tão rico, tão popular e tão importante na cultura mexicana e tão importante na música mexicana e americana. Enfim, ele continuou trabalhando e comprou uma casa para a família dele, para deixar todo mundo bem tranquilo. Agora ele sabe que a família dele tá bem, tem uma casa, tem onde morar, a casa tá paga, é deles. Então ele realmente colocou tudo em ordem. Só que, em maio de 1992, ofereceram um cachê de $20 mil para ele tocar numa festa em Culiacán, capital de Sinaloa e cidade natal do Tchalino. 2.000 pessoas foram assistir o show. Uou. Ele foi total celebridade. O povo, tipo, gritando, assim, tipo, meu Deus, Tchalino! Todo mundo vestido de cowboy, uma coisa bem... No meio do show, uma pessoa do público entregou um bilhete pro Tchalino. Eu vi esse vídeo! Sim. Ele leu achando ser um pedido de uma música ou algo do gênero.
Acredita-se que esse bilhete tenha sido, na verdade, uma ameaça de morte, dizendo que ele seria morto após a apresentação. Mano, eu vi esse vídeo no Instagram, no Rio. Essa informação nunca foi confirmada, tá, gente? Porque o bilhete nunca foi encontrado. No vídeo, o Tchalino tá se apresentando, daí ele pega o bilhete, abre, lê, daí ele seca o suor, assim, da testa e ele tá visivelmente abalado. Sim. E daí ele fica sem graça, fica chocado, respira meio como quem tá tentando voltar pra situação, pra realidade. Ele amassa o bilhete e continua cantando. Gente, tô chocada. Esse vídeo a gente vai colocar nas nossas redes sociais pra vocês verem, gente. Depois dessa apresentação, Tchalino, o irmão dele, uma amiga e mais umas pessoas deixaram o clube em um carro. Esse carro foi parado numa, entre aspas, blitz policial. Não! Homens armados arrancaram Tchalino e seu irmão de dentro do carro. Ele, então, acreditando que era realmente uma blitz policial, tentou oferecer uma propina para ser liberado, o que os homens não aceitaram. Ele implorou para que os homens liberassem o irmão dele, dizendo que ele não tinha culpa de nada e que ele era só um cara randômico que ele tinha conhecido no show. E o irmão dele, por causa disso, foi liberado. Tipo, ele literalmente falou, mano, esse cara aqui eu nem conheço. Libera ele. E eles liberaram. Algumas horas depois, por volta das 7 da manhã, o corpo de Tchalino foi encontrado num canal de irrigação perto de uma rodovia. Ele apresentava marcas de amarras nos punhos e tornozelos, estava vendado e tinha levado 2 tiros na parte de trás da cabeça. Mas por quê? Ele foi executado, totalmente executado. Ele foi executado. Mas por quê? Vamos chegar lá. Temos várias teorias. A reação à morte do Tchalino foi imediata. Centenas de pessoas se reuniram em lugares públicos para tocar a música dele e um clima tenso tomou conta da cidade, porque tava todo mundo, tipo, tava só boatos. Foi uma blitz policial? Não, não foi, foi o cartel. Não, o cara era não sei o que, eu vi isso, eu vi aquilo. E daí começaram os rumores, né, as fofocas. Então os jovens estavam tocando a música dele e, tipo, pronto pra lutar. Pronto pra se provar valente. Seguindo o assassinato, todo mundo queria uma fita do Tchalino. E a gravadora Muzart, agora tinha todos os direitos dele, começou a promover a música dele freneticamente e fazer uma fortuna em cima do seu assassinato. Eles chegaram a pegar os vocais dele, das gravações iniciais lá de quando ele, tipo, tinha 15 fitas cassetes, pegar os vocais, colocar numa outra música só pra liberar a música. De novo. Pra falar que era inédita, que era uma versão pra fazer renda. Pra liberar mais um CD, mais um álbum, mais uma fita, mais, sabe? A cultura na comunidade mexicana em Los Angeles passou por o que eles chamam de um processo de sinaloaização. Ouvir música típica mexicana com temas de violência, drogas e criminalidades estava oficialmente na moda. Jovens começaram a adotar o estilo vaqueiro, valente de se vestir. Um estilo que a LA Week definiu como narcotraficante chique. Meu Deus! Então eles usavam, tipo, bota, chapéu de cowboy, fivelão, camisa de seda e corrente de ouro, sabe? Uma coisa meio ostentando, assim, uma coisa meio gangster rapper com cowboy. Meu Deus! Com vaqueiro, mas era tipo, era como os cantores de corrido se vestiam. Imagino, né? Fivelas grandes, fivelas de ouro. Muitas fivelas. Roçando na fivela. Só faltava o railucão. Uma espécie de renascença mexicana aconteceu e agora, com o cantor morto, nascia a lenda Tchalino Sánchez. Fiquei triste que mataram o Tchalino. A polícia, gente, nunca investigou a morte do Tchalino. Não tô surpresa. Pois é, né? A polícia de Coachella entrou em contato com a polícia do México pra tentar, uma cooperação, uma força-tarefa. Por quê? Porque eles estavam tentando julgar o Eduardo.
Eles tinham prendido o Eduardo, estavam tentando julgar o Eduardo, e eles pensaram, de repente, ligado, o Eduardo começou alguma coisa que terminou agora. Então, eles queriam saber a conexão entre os dois eventos, e a polícia do México, não quero cooperar, tá tudo aqui, tá tudo bem, não tem nada a ver, relaxa, fica quieto. Então, obviamente, ou a polícia achou que era, tipo, o lixo lidando com lixo, tipo, é o cartel, ele canta música pra traficante, ele enaltece traficante, então foda-se ele. Ou foi isso, ou quem matou o Tchalino tem a polícia no bolso. Então a gente não sabe o que aconteceu, né? Não houve cooperação. E por causa disso, né, nos resta especular o que aconteceu. Então nós temos várias teorias. Meu Deus, conte tudo. Qual é a sua teoria até agora? Você sabe? Você já tem uma teoria? Eu acho que alguém não deve ter gostado de alguma música que ele escreveu, alguém do lado perdedor de alguma história que ele escreveu deve ter se sentido humilhado e decidiu dar um cala-boca nele. Essa é a minha teoria, por enquanto. Essa é uma das teorias. Ai. De que a música, de que tenha tido um corrido maldito. Sim, eu acho que... de que, tipo, ele fez, talvez, ele faça uma música enaltecendo o inimigo de alguém. Chefe de cartel. O inimigo de alguém, daí o cara não gosta, vai lá e mata ele. Ou ele faz uma música sobre um traficante, o traficante não gosta, vai lá e mata ele. Pode ser? Pode ter sido. Tem uma teoria... uma especulação, né? Que é esse El Chapo Pérez que ele matou quando ele tinha... supostamente matou quando ele tinha 17 anos. Mas faz muito tempo. Que ele era um traficante. E que ele estava acompanhado de seus homens naquela festa. Não, ele morreu. O traficante, o El Chapo Pérez, morreu. Mas a família dele tá viva. Se ele era traficante e se ele era de uma família de traficantes... tipo, o herdeiro dele poderia ter... os pais, o irmão... entendeu? Podia ter vingado, ou primo, não interessa, eles podiam ter vingado. Ou simplesmente o cara do cartel, que às vezes da família do cartel mesmo. Tipo, esse cara aqui era meu funcionário. Nossa, mas aí ele ia voltar lá pra lá de boa, porque se você tá marcado, você meio que sabe, né? Então, talvez eles falaram, você nunca mais vai pisar em Sinaloa. Ele pisou. E ele pisou. Porque ele achou que já tinha passado o tempo suficiente. Pode ser. E que, porque, o quê? 14 anos tinham se passado. Quase 15 anos. Então ele achou que tava tudo bem. Outra teoria, gente, é que o Tchalino, mesmo tendo largado todos os trabalhinhos dele pra viver de música, ele nunca se livrou do crime porque a família dele também era do crime. A gente sabe que o Armando era um cara meio valiente mesmo, sabe? Ele mesmo era um cara meio durão, meio bronco, meio... sei lá. Bom, ele tinha um negócio de tráfico de imigrantes, né? Então ele não era uma pessoa que vivia sob a lei. Tem uma história que eles mencionam naquele podcast que eu mencionei que mostra um pouco da personalidade do Armando. Um dos irmãos do Tchalino estava apaixonado por uma mulher que era filha de um macho valente traficante chamado Aparício Ruiz. E um dia esse homem estava tribêbado num bar e atirou contra os pés do irmão do Tchalino, falando, dança. Sabe, começou a atirar assim e falar, nossa, bem dança. clichê de faroeste, né? Exato, porque ele não queria que o irmão do Tchalino ficasse com a filha dele. E daí ele foi humilhar o cara. O Armando, irmão mais velho do Tchalino, não gostou nada disso. E foi tirar satisfação com o Aparício carregando uma arma na cintura. E daí aconteceu o que acontece quando o homem bebe e tá com uma arma, né? O Armando levou 3 tiros, mas não sem antes atirar 5 vezes contra o velho que morreu quase instantaneamente. E o Armando não morreu. Muito Sim. pelo contrário, ele não só sobreviveu, como ele se arrastou, machucado, ensanguentado até o corpo do Aparício e terminou de descarregar o resto da arma. E tava puto. Tava puto. Então dá pra ver que o Armando não era uma pessoa livre de problemas. Concordo? Tipo, esse tipo de pessoa tá sempre... Se você resolve seus problemas sempre matando alguém, alguém vai vir te matar uma hora. Porque se você se vinga, alguém vai vir se vingar de você depois.
Ele precisa resolver esse problema de controle de raiva que ele tem aí. Então. Caralho, Então você vê que essa era uma família que procurava briga, sabe? Que tava sempre uma enrolado família numas muito brigas. oriçada, sim. E isso é muito dessa cultura macho, né? Tipo, é olho por olho e daí todo mundo fica cego. Tem uma teoria de um triângulo amoroso, um suposto triângulo amoroso, que talvez ele tenha se envolvido com a mulher de um traficante ou a mulher de um chefe dele, mas essa teoria não é confirmada, gente. A gente nem sabe se ele era mulherengo, tá? Tem muita... Mas existem rumores de que ele tinha um caso com essa mulher ou não? Só falam que ele poderia ter tido um caso com... Mas que não tem como ter acontecido também. Então, mas tipo, de repente ele se envolveu com a mulher de um traficante ou com a filha de um chefe de cartel, entendeu? Essa é uma das teorias mais populares e eu entendo um pouco porque, assim, mesmo não tendo muita base, é aquela coisa... Ele é tão adorado que muitas pessoas querem acreditar que ele era um homem muito bom, muito nobre pra morrer por causa de droga e de crime. Então eles preferem acreditar que ele... se envolveu num triângulo amoroso. Morreu por amor, entendeu? Morreu de uma forma romântica. É muito melhor pra imagem dele de ídolo se eu achar que o meu ídolo... É muito melhor pra mim se o meu ídolo morreu por amor e não porque ele era um criminoso, concorda? Nossa, é engraçado. Eu acho... meu coração fica menos partido de pensar que ele morreu, tipo, de droga e de crime. Porque aí é tipo, ele morreu em consequência das escolhas que ele fez. É diferente do que ser, tipo, sabe, morreu por amor. Tipo, aí me quebra muito o coração. Tipo, nossa... então, ele morreu por amor, quebra sabe? meu coração. Mas eu acho que esse quebra o coração é uma justificativa pra você idolatrar uma pessoa que tava envolvida no crime, entendeu? Porque como é que você justifica isso? Se você é uma pessoa, entre aspas, de um bom cidadão, uma pessoa de boas morais, como é que você... Nossa, não, mas aí é muita inocência dessa galera acreditar que o cara não tá envolvido em nada, né, gente? O maluco começou a carreira dele fazendo tráfico de pessoas. Então... Tipo, não tô nem falando, não tô entrando no juízo de valor de discutir o que eu já falei. Pra mim, eu entendo que nem tudo que é legalizado é correto e vice-versa. Claro. Mas, assim, a gente viu que o cara tava envolvido em vários esquemas. Sabemos que ele não andava sob a lei, ele andava à margem da lei. Sim, que ele tinha os esquemas dele. Sim. Mas você vê, por exemplo, o Jay-Z começou como traficante. Ele tem várias histórias shade do caralho, que eu vou trazer quando eu fizer o episódio do Diddy, inclusive eu vou comentar algumas. O 50 Cent tá falando sem parar dele, não, mas né? tipo, o Jay-Z, ele tem coisas horríveis. Tem até boato de que ele tenha matado a amante grávida. A Blue? Não, ela tá viva, desculpa, não, a Blue tá viva. Como que é o nome dela? Alguma coisa White. Depois eu te falo. Então, assim, mas tem gente que idolatra o Jay-Z como um self-made millionaire e, tipo, marido da Beyoncé não pode fazer errado. Tem gente que idolatra ele porque acha que a Beyoncé não pode errar, porque a Beyoncé não erra. Então, assim, vai saber. Não sei, é aquilo, a gente escolhe, às vezes, por causa dos nossos ídolos, a gente escolhe acreditar que eles são inocentes. Sim, Entendeu? Tem gente que você não pode falar até hoje do R. Kelly, você não pode falar até hoje tem gente que defende o Michael Jackson com unhas e dentes, e tem gente que prova, só que tem provas também contra ele, entendeu? E, tipo... Tem provas que inocentam, mas também tem provas que condenam. Então a gente não sabe. A gente meio que tenta racionalizar um pouco as pessoas que a gente Elvis, gosta. um monte de gente quer acreditar. Nossa! Ninguém quer acreditar que ele era um pedófilo bizarro, sabe? Tipo, as pessoas não querem acreditar porque ele é o Elvis. Pois é. Eu acho que também tem isso. Às vezes a gente esquece que duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, né? Sim. Então, tipo, não é porque ele fez uma coisa horrível que as coisas boas que ele fez não estão lá, assim. Tipo, não é como se... Por exemplo, não tem como negar que o R. Kelly seja um dos artistas de R&B mais importantes da história da música negra do R&B. Pronto, não tem como negar. Mas também ele é um pedófilo. Mas ele é uma pessoa horrível. Duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, sabe? Às vezes, gente horrível é talentosa. Mas então, voltando ao Tchalino, que não era pedófilo, até onde a gente sabe, as outras teorias, tem aquela teoria de que o evento em Coachella, o tiroteio em Coachella estaria ligado com a morte dele, mas isso é praticamente impossível, porque a polícia investigou muito o Eduardo para ver se esses crimes estavam correlacionados, mas eles não encontraram nada. E
Uma das teorias que eu aprendi ouvindo o podcast hoje, que eu não tava no meu roteiro, que eu ouvi hoje, foi a teoria da vingança. Aparentemente, tinham 2 irmãos, o Valdemar e o René Escobar. E eles eram traficantes. Aparentemente, reza a lenda que o Tchalino foi fazer algum corre para traficante, para cartel, ou cobrar propina, sei lá, e ele teve um desentendimento com o René. Não demorou muito, o René apareceu morto. E o Valdemar Escobar foi atrás do Tchalino por causa disso, vingar a morte do René, porque ele achava que tinha sido o Tchalino que tinha matado o René. Essa teoria ganha muita força porque existe um corrido chamado El Cantante, de uma banda chamada Los Cachorros de Juan Villarreal. Que acho que é o nome mais mexicano da face da Los Terra. Cachorros de... Juan Villarreal. E cachorro não é perro? Ah, não, perro é filhote, né? Sei lá. Os cachorros... Então... Então, essa canção El Cantante dizem que é sobre o Tchalino e ela dá força a essa teoria de vingança. Ah, sim, porque El Cantante é o cantor, né? Isso, e como eu falei, corridos contam a história das pessoas, né? Ou de fatos históricos, sempre com uma moral, sempre com uma lição. E tem muitas coincidências nessa música. O cara que estava produzindo o podcast Ídolo, ele entrou em contato com o Juan Villarreal, que era quem tinha composto essa música. E ele começou a perguntar. E ele começou a mandar mensagem, e o Juan sempre, queria falar, mas daí ficava semanas sem responder, daí quando eles iam se encontrar não dava, entendeu? E daí, no final das contas, o Juan falou que a música não era sobre o Tchalino, que ele nunca tinha conhecido o Tchalino, e ele bloqueou o cara do podcast. Meu Deus, gente. Shade. Não é? Parece que ele tá sendo calado. Sim. Parece que tem alguém que não quer que ele confirme essa história. E daí isso dá mais ainda, Sim. mais força a essa teoria. Meu Deus. Mas é isso, gente. Essa é a história do Rei do Corrido. Nossa, eu tô chocada, porque eu vi esse vídeo não tem muito tempo nos rios, assim, scrolling, sabe? Eu nem me liguei que era a mesma pessoa. Então, a Letícia me mandou esse vídeo. Ela mandou na verdade, ela mandou pro Patra, pro Insta do Patra, e eu respondi por, coincidência, porque eu entro muito raramente no Insta do Patra. E daí eu entrei e vi e falei, putz, eu tô pra escrever um roteiro essa Páscoa, então acho que eu já vou começar a pesquisar agora. Nossa, vai ver que foi... Não sei se foi lá que eu vi. Eu realmente não sei, mas nossa, eu tô chocada. E, eu quero compartilhar uma coisa pessoal com vocês, se vocês me permitirem. Mas é claro. Eu amei pesquisar esse roteiro. Eu achei o máximo a pesquisa, eu achei o máximo, porque eu gosto muito de cultura latina e eu quero sempre aprender mais cultura latina, e eu gosto muito da cultura mexicana, e eu gosto muito dessas histórias de cartel, e, enfim, eu acho... São histórias interessantes. E então eu gostei muito de conhecer essa cultura, gostei muito de aprender sobre corrido, me diverti fazendo esse roteiro, mas hoje, quando eu tava no trabalho, eu falei, meu roteiro já tá pronto, vou ouvir esse podcast. Eu passei o dia ouvindo o podcast. Que legal. Porque são 8 capítulos. E tem muita música nesse podcast. Eles colocaram muita música do Tchalino e de outras bandas no podcast, então eu passei, e depois eu fiquei ouvindo as músicas, porque eu tô tentando treinar o meu espanhol, então eu tô tentando ouvir o podcast, depois ouvir a música, tudo em espanhol pra treinar meu espanhol. E daí eu ficava ouvindo a música e tentando entender as histórias. E essas músicas são muito parecidas com o modo de viola e sertanejo raiz que a gente tem no Brasil. Isso me lembra muito a minha avó. Que legal. A gente viajava pra Bariri, que é a terra dos meus avós paternos. A gente viajava pra lá e a minha avó ia fumando e bebendo café às 4 horas de viagem e cantando essas músicas caipira, com todo o pulmão dela.
E ela adorava essas músicas, principalmente essas músicas que tinham uma história. Ela ficava cantando Menino da Porteira. Menino da Porteira, exatamente. Ela cantava muito. E daí eu lembro, minha avó morreu em 2020, eu não pude ir porque a gente tava no meio da pandemia. E sempre que eu vejo essas coisas, assim, eu me lembro muito dela. Sempre que eu ouço Martinho da Vila, Chitãozinho Chororó. E eu lembrei muito dela hoje. E eu também lembrei muito porque Corrido influenciou Milionário José Rico. E o meu avô materno, o seu Salazar, ele é fã de Milionário José Rico, e às vezes no domingo, quando a gente tava fazendo churrasco, ele tava preparando as coisas, lavando a churrasqueira, preparando a carne, tava tocando na casa dele Milionário José Rico. E a gente sempre falava, né, assim, os mais jovens sempre falavam, ai, toca rock, ai, que bosta, ai, que música ridícula, que música caipira, não sei o quê, aquela coisa bem, assim, aversão a tudo que é popular, né, e daí eu cresci, hoje em dia eu gosto tanto dessas músicas porque me lembram muito a minha infância e minha adolescência e os meus avós. E, então eu lembro muito, e tem vídeos, inclusive, de eu e da minha família cantando Milionário José Rico a todo pulmão com o meu avô. E é uma coisa, hoje foi um dia que eu passei assim com good vibes, sabe? Eu fiquei ouvindo essas músicas e ficou assim uma saudade, uma nostalgia, mas não triste, sabe? Uma coisa que tipo, nossa, sim, uma nostalgia boa. Essa é minha família, eu tenho orgulho da minha família, tenho orgulho de ser latina, tenho orgulho da minha história, sabe? Uma coisa assim, foi uma coisa muito boa. Então eu quero agradecer de novo a Letícia, porque não só ela me proporcionou um roteiro que eu adorei fazer, mas ela me proporcionou também um dia gostoso. Sem saber. Eu amei! Nossa! Eu amei essa história. É muito uma coisa que realmente eu não conhecia. Eu achei super interessante. Eu acho que eu jamais ia saber dessa história. Ou pelo menos assim, eu não... Talvez eu nem... Assim, talvez eu ia passar batido. E se não fosse a recomendação dela, ia passar batido. Eu nunca ia ter pesquisado essa história, talvez. Nossa, e eu não tinha ideia que tinha uma história tão rica por trás daquele vídeo, porque o vídeo é tão curtinho, né? São 30 segundos, então. Menos. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse episódio tenha feito também vocês, sei lá, terem boas memórias e good vibes e boas vibes aí pra começar a semana. Escutem Tchalino. Escutem Tchalino. Gente, a música é muito boa. Ele, realmente, a voz dele é horrível, mas a música é muito boa, assim. E depois que você se acostuma com a voz dele, daí você começa a apreciar. Apreciar. Eles falam que é como tomar tequila. É um gosto adquirido. Porque eles falam que é como tomar tequila. Na hora que você toma, queima, é uma sensação ruim, só que logo que passa aquela sensação ruim, assim, questão de segundos, daí você se acostuma e você tem uma sensação boa no corpo todo e você quer mais. Tchalino Tequila. Tchalino Sanches, gente. Ouçam Corrido. E apreciem cultura latina. Sim, valorizem cultura latina, gente. Sim. E Radebra. E Sloan. E tchau. Adeus. Nossa. De repente aquela nota tava só falando, toca galopeira. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!